Como você pode vencer a procrastinação? Anote aí o tema de hoje, é descobrindo o que está dentro de você e o que te leva a procrastinar. Tem vários fatores que são pessoais, que estão dentro de você, dentro de mim, dentro das pessoas que estão procrastinando e que a gente precisa entender isso para realmente liderar esse comportamento. Então, o que acontece? Por que eu resolvi estudar esse dilema? Por que eu percebo que esse tema é importante? Eu tenho certeza que você já deve ter visto pessoas com esse tipo de comportamento que fica adiando, que fica deixando as coisas para depois, até aquelas coisas que são muito importantes, tudo aquilo que assim a pessoa sabe que precisa fazer, sabe que precisa realizar e mesmo assim deixa para depois. O que acontece? Porque nós temos consciência dessa dor. Quem procrastina tem consciência dessa dor. Ó, existem dois grupos de dores, anote isso aí, dois grupos de dores. As dores que são psicológicas, e aí pessoas que procrastinam muito na vida, várias coisas importantes, desde grandes projetos até coisas que são muito simples na vida, acabam se sentindo muito insatisfeitos com o seu próprio desempenho, com seus próprios resultados, insatisfeitos com a vida, vivem uma baixa percepção de bem-estar, ou seja, a pessoa acaba vivenciando emoções negativas, como medo, ansiedade, coisas que realmente não deixam a pessoa bem no dia. Compartilha aqui comigo se você já procrastinou um projeto importante e ficou se sentindo mal com isso. E o que é muito interessante, que a ciência tenta explicar esse fenômeno, é pelo seguinte: a pessoa procrastina de uma forma consciente. Eu sei que eu estou adiando isso que é tão importante. Isso vai me trazer consequências. Isso vai me deixar muito mal. E mesmo assim eu faço isso, mesmo assim eu mantenho esse comportamento. Só que eu preciso chamar a sua atenção. Se você tem feito isso, o que as pesquisas têm demonstrado é que pessoas que procrastinam coisas muito importantes na vida, grandes projetos, grandes decisões, tem vivenciado tantas doses assim altas de ansiedade que tem levado até uma depressão. Para você ter uma ideia, o excesso de procrastinação leva à depressão. Ah, Thais, mas você vai ficar falando só da dor aqui? Não. Eu queria dizer que esse assunto é sério, que eu não estou aqui para te motivar, para brincar com esse assunto. Eu estou aqui para falar de informação séria, de conteúdo relevante, de coisas que têm afetado a produtividade das pessoas. E se você é uma mãe de família, um pai de família, um profissional, um líder, isso afeta as pessoas ao redor. Porque a gente fica mal com essa situação. A gente fica mal com esse tipo de comportamento e as pessoas ao redor também são afetadas. Então, esse grupo de coisas que eu falei aqui, da depressão, insatisfação com a vida, essa baixa percepção de bem-estar, vivenciar emoções negativas, tudo isso são dores psicológicas. Aqui, ó, estão na nossa mente. Isso afeta nosso bem-estar, afeta a nossa mente. Isso é muito sério. Mas não é só isso, ó. A procrastinação afeta também um outro grupo chamado desempenho. Estudantes que estão aqui, ó, se você que estuda, quero dizer que esse fenômeno atinge milhares de estudantes de qualquer nível, tá? Desde o nível de ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação. Me conte aqui se você já fez um curso e deixou de entregar o trabalho de conclusão de curso, né? O famoso TCC. Me conte aqui se você conhece alguém que já passou por esse tipo de situação. Gastou dinheiro, investiu tempo, investiu, sabe, energia, investiu dinheiro no negócio e mesmo assim não concluiu, porque não avançou nesse pré-requisito que é o trabalho de conclusão de curso. Então, o desempenho acadêmico também é muito afetado pela procrastinação. Fora que vem reprovação, uma série de problemas em situações acadêmicas, e isso de fato tem deixado muitas pessoas muito mal com isso. Agora, no trabalho, a procrastinação tem um problema muito sério também. Tem pessoas que deixam aqueles projetos para o último minuto, projetos importantes, e acham que vai dar tudo certo, que vai conseguir fazer na última hora. Quando chega lá, fala: poxa, não era bem assim.
realmente eu precisava ter, sabe, me dedicado mais, eu precisava ter me esforçado mais, eu precisava ter levado em consideração o nível de complexidade desse projeto. E aí eu tenho um projeto reprovado. E conte se você já viu essa situação, pessoas que são competentes, pessoas que sabem como fazer, mas o fato de ter deixado para depois projetos tão importantes tem ali uma reprovação, uma insatisfação da chefia, da liderança dessa empresa, porque a pessoa é tão competente, a pessoa tem capacidades incríveis, mas deixa para depois coisas que são muito importantes. Então a pessoa acaba sendo muito julgada na empresa. E fora que a gente tem problemas relacionados inclusive à demissão, pessoas que são demitidas por uma situação de procrastinação. Então, eu queria te ajudar agora a minimizar essas dores que são muito ruins para a pessoa, né? Tenho certeza que quem procrastina aqui se identificou com isso. E eu queria dizer para você que para a gente vencer esse dilema, para a gente liderar a procrastinação, nós precisamos conhecer o que está levando a isso, o que está dentro de você que leva a esse tipo de comportamento. Porque a decisão é consciente. Quem procrastina sabe que está procrastinando. Quem deixa para depois sabe que está deixando algo muito importante para depois. Poxa, Thaís, como é que é isso? Eu sei que eu estou deixando algo importante para depois, eu sei que eu deveria fazer e ainda assim eu tenho esse comportamento. O que acontece comigo? Eu quero te ajudar a pensar sobre isso. Quais são esses fatores pessoais que estão dentro de você que estão te levando a procrastinar? Então, papel e caneta aí na mão, porque agora nós vamos fazer um levantamento super robusto, um levantamento que vai te ajudar a identificar o que está te levando a procrastinar. É uma fase muito importante de autoconhecimento. Quero proporcionar essa experiência aqui para você. Olha, isso aqui é uma aula que está super planejada, organizada aqui, para que você consiga fazer esse diagnóstico agora. Se você for acompanhando detalhadamente aqui comigo, no final dessa experiência aqui ao vivo, você vai ter condições de ter feito o seu diagnóstico. Então acompanhe comigo. Primeiro fator que leva à procrastinação: indecisão. Pessoas indecisas normalmente procrastinam muito. Se você se identificou com isso, já coloque aqui comentários sobre isso. Quando você está indeciso, você procrastina mais? E por que a gente fica nessa situação? Pense aqui comigo, a gente tem um volume enorme de informações hoje. Nunca antes na história a gente teve tanta informação compartilhada na internet, é ou não é? Muita informação compartilhada. Hoje você tem informação disponível o tempo todo, no seu celular, no seu computador, fora o bombardeio de pessoas que ficam opinando sobre as coisas que você tem que fazer, né? Dando opinião, eu acho que vai dar certo, eu acho que vai funcionar, não, eu acho que não vai funcionar. Enfim, é um verdadeiro bombardeio de opções, um volume enorme de informações. E quando a pessoa tem que tomar uma decisão, imagine aqui comigo, é meio que visual esse negócio. Você tem uma opção, a sua tesoura é pequenininha. Você tem duas opções, sua tesoura é maior. Se você tem 3, 4, 5, 10, esse negócio vai virando um círculo. Essa tesoura vai abrindo e vai virando um círculo, é um verdadeiro volume de informações que você vai olhando para essa infinidade toda e de repente você olha para esse cenário e a percepção que pode ver é que eu estou paralisado diante de tantas opções. É a paralisia decisória. Anote isso aí. Pessoas que têm esse hábito de procrastinar vivenciam uma paralisia decisória diante desse volume enorme de informações. Eu não sei o que fazer, eu não sei qual caminho seguir. Então, uma dica para você que se identificou com essa paralisia decisória: ao tomar uma decisão, dentre N opções, tome a decisão sem culpa, porque pessoas indecisas, até quando tomam decisão, ainda fica ali. Nossa, será que foi a melhor decisão? Será que era isso mesmo? E se fosse assim? E se fosse diferente? E se fosse dessa maneira? E se eu tivesse tomado aquela outra decisão?
entendeu? Vai procrastinar. E quando toma a decisão, ainda fica com esse sentimento de culpa. Isso é péssimo para o nosso bem-estar. Então, uma estratégia muito importante para quem se identificou com essa indecisão é a seguinte, ó. Quando tomar a decisão, lembre-se que você pode acertar, você pode errar. E se você errar, você vai aprender com esse erro. E na próxima experiência, você vai fazer diferente. Você vai tomar uma decisão diferente, mas é muito importante avançar. Não é produtivo para você ficar só pensando sobre N possibilidades. Uma decisão precisa ser tomada. Um caminho precisa ser escolhido. E em toda decisão, há ganhos e perdas, isso é normal, isso faz parte do processo. Agora, coloque na balança o que você está ganhando e o que você está perdendo diante daquela decisão. E a perda é suportável? Então vamos embora, vamos para frente, porque a vida é assim mesmo. A gente escolhe uma área, a gente vai ganhar algumas coisas e vai perder em outras. Isso faz parte do processo. O que não dá é para ficar nessa paralisia decisória, porque a gente não ganha nada com esse tipo de situação. Pelo contrário, a gente só perde e muito com esse fenômeno da procrastinação diante da decisão. Então essa é uma primeira área, mas eu quero avançar aqui com você. Segundo fator pessoal que pode nos levar à procrastinação. Eu já falei sobre um, tá? O primeiro é a indecisão. O segundo fator pessoal que nos leva à procrastinação é a autoestima, baixa autoestima ou uma crença irracional sobre a autoestima. O que significa isso? Autoestima é o quanto você conhece as suas capacidades, é o quanto você conhece as suas habilidades. Tem pessoas que se analisam, se identificam como pessoas sem capacidade nenhuma. Você já teve essa sensação de que você não tem talento, você não tem ponto forte? Parece que as pessoas ao redor sempre disseram que você teria que melhorar alguma coisa, que você teria que mudar um determinado comportamento, que você não alcança aquele resultado. Você já se percebeu nessa situação? E quando você tem esse auto-julgamento, porque o problema não é o que as pessoas fazem com a gente, né? O problema é o que a gente faz com o que as pessoas fazem com a gente. Esse é o grande problema, né? Então, assim, a questão não é as pessoas ficarem te julgando. A questão é o que eu faço com que esse julgamento todo. E quando eu absorvo isso e falo, realmente, eu não tenho qualidade, eu não tenho ponto forte, eu só tenho dificuldade, eu só tenho problema, eu não tenho talento nenhum. Quando eu tenho essa autopercepção, eu estou com uma dificuldade aqui. Qual é a dificuldade? Uma baixa autoestima. E essa é a forma correta, tá? De dizer baixa autoestima. Não existe baixa estima, né? Embora a gente veja algumas coisas na internet aí nesse sentido, mas é baixa autoestima. Então, a baixa autoestima afeta substancialmente a procrastinação. Então, aqui você está tendo a oportunidade de identificar o que tem afetado esse comportamento, de procrastinar, de deixar para depois. Todas as pessoas que se percebem incapazes, que não conseguem identificar os seus pontos fortes para realizar aquela determinada tarefa, vão tender a procrastinar. Ah, Thais, então você está falando problemas, e aí, qual que é a solução? Então já anote a solução para você que identificou essa dificuldade. A solução é investir em autoconhecimento. Esse é o melhor caminho. Eu falei sobre isso hoje, que não existe ninguém desprovido de qualidades, não existe ninguém desprovido de pontos fortes. Todo ser humano tem um talento incrível, mas talvez você não esteja percebendo esse talento. E talvez as pessoas ao seu redor estão só falando de coisas ruins. Com conversa franca sobre procrastinação, eu preciso dizer, se afaste dessas pessoas tóxicas, né? A gente já se julga demais e você, tendo pessoas ao seu redor que só aponta para aquelas coisas que você precisa melhorar, poxa, isso não vai te ajudar em nada, principalmente se você já se percebeu com uma baixa autoestima. Pessoas com baixa autoestima precisam de pessoas que ao seu redor vão te apoiar a identificar os seus talentos, os seus pontos fortes. Essa é uma maneira de liderar a procrastinação. Reconhecer esse talento,
reconhecer essas capacidades. Então tá aí uma segunda análise, ó. Quais são os fatores que estão dentro de você, as situações que estão dentro de você que estão te levando a procrastinar. E eu já falei sobre duas aqui, tá? Falei sobre indecisão e acabei de concluir a baixa autoestima. Então eu vou para a terceiro fator pessoal que leva à procrastinação. Perfeccionismo. Quem são os perfeccionistas aí de plantão, minha gente? Compartilhe aqui comigo agora. Quem é perfeccionista, quem fica esperando o momento perfeito, quem fica esperando estar 100% pronto para começar alguma coisa, procrastina. Um dos maiores índices de procrastinação estão relacionados ao perfeccionismo. Quanto mais eu fico aumentando essa régua, porque a régua do perfeccionista eu costumo falar que ela é infinita. A pessoa atinge um determinado patamar, falando, nossa, agora eu aprendi. Não, mas agora pode melhorar. É claro que pode, né, gente? Sempre pode, mas é assim. O perfeccionista, ele sobe um degrau. Aí quando ele tá naquele degrau, ele não, agora não tá legal, tem mais outro. Aí ele sobe para outro, aí não, tem outro. É claro que tem, essa escada é infinita e é verdade. O perfeito não faz nada. O perfeito paralisa. Sabe por quê? O que acontece é que todas as vezes que eu fico buscando um cenário ideal, todas as vezes que eu fico tentando ver se eu estou 100% pronto, eu fico paralisado, porque essa situação não vai estar 100% nunca. O que o perfeccionista precisa entender é o seguinte, que é no meio do caminho que a gente vai aperfeiçoando o processo. E eu tenho certeza que essa frase dói pro perfeccionista, dói. Por quê? Porque ele fica assim, nossa, vai estar mal feito. Mas não vai estar. O perfeccionista, ele vai fazer com excelência, eu tenho certeza disso. Não vai ser de qualquer maneira, eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor que ele pode. E o melhor que você pode, perfeccionista, vai ser muito melhor do que outras pessoas fariam. Então vá tranquilo. Esse fator de procrastinação, perfeccionismo, de fato atrapalha muita gente. Então não paralise, dê um primeiro passo. Eu sei que vai ser um grande desafio, porque para o perfeccionista isso é um grande desafio, mas é muito importante reconhecer que esse nível de exigência, que esse nível de, sabe, de perfeição só faz com que a pessoa fique paralisada no meio do seu processo de desenvolvimento. Então, para quem pediu para eu repetir aí, estamos falando sobre o que está dentro de você que te leva a procrastinar. Quais são os fatores pessoais que estão te levando à procrastinação? E eu já falei então aqui sobre 3, tá? O primeiro fator, indecisão. Pessoas indecisas procrastinam muito, paralisia decisória. Segundo fator, baixa autoestima. A baixa autoestima, de fato, faz com que a pessoa se sinta completamente incapaz de realizar coisas importantes. Então, esse é o segundo fator. Terceiro fator, perfeccionismo. Pessoas perfeccionistas ficam procurando sempre o cenário ideal ou se sentir 100% preparado para começar alguma coisa. E isso atrapalha muita gente. Porque o perfeccionista, ele sempre vê algo maior do que ele já desenvolveu. Por isso, ele não avança. Então, esse foi o terceiro fator. Mas agora, eu quero falar de um outro que é exatamente oposto ao perfeccionista. É engraçado, né, gente, esse assunto, porque a gente vai vendo, identificando com as coisas aqui, ó. Qual é o oposto do perfeccionista? O otimista. Porque o perfeccionista, ele tem um senso de realidade tão grande, que é até pessimista, né? Até pessimista. E aí vem o outro que é exatamente o oposto, que é o excesso de otimismo. O otimista é assim, ele fala, não, vai dar tudo certo.
Na última hora a gente consegue fazer. Não, vai dar certo. Eu sei que esse é um projeto grande, eu sei que eu preciso me dedicar, eu sei que essa prova é muito difícil, eu sei que aquela reunião é muito complexa, eu sei de tudo isso, mas vai dar tudo certo. No fundo vai dar tudo certo. Aí ele não se prepara, não calcula o tempo necessário, não estuda da forma que precisava estudar, não se envolve da maneira que precisava se envolver, ele faz ali da maneira que dá. O que vai acontecer? Compartilha aqui. Você já sabe qual que é a consequência. Não vai fazer da melhor forma, com certeza. E no meio do processo ele percebe que fala, poxa, não era tão simples assim. Nossa, realmente era muito mais complexo do que eu imaginava. E aí, então, o que pode fazer com que o otimista, né, avance aí é fazer de qualquer maneira. Né? Isso aí é um ponto que pode acontecer. E aí aquela consequência que eu falei lá no início desse vídeo, que eu falei, é a reprovação, a insatisfação da chefia, da equipe, dos colegas de trabalho. Poxa, fulano faz de qualquer jeito, fulano, né, não tem envolvimento, comprometimento. Então é algo que pode acontecer com o otimista. E aí então vem aquela dor, né? Fala, poxa, eu deveria ter me preparado melhor, eu deveria ter me dedicado mais a esse projeto. Então, o otimista tende a procrastinar muito. Ele deixa para a última hora considerando o simplismo da situação. E não é assim que a gente resolve, né? A gente precisa fazer um mapa. Então, uma dica para você que é muito otimista, que fala, nossa, eu me identifiquei com esse fator pessoal e agora, Thaís, como é que eu resolvo isso? Uma estratégia para você. Aqui eu estou falando sobre todos os problemas que levam à procrastinação e já trazendo a solução. Então, você que está fazendo esse diagnóstico aí comigo, já está anotando também a solução. É papel e caneta aqui na mão, é agora, informação compartilhada aqui em tempo real. Então veja, para você que é muito otimista, uma estratégia para trazer um senso de realidade sobre aquela tarefa é a seguinte: avalie o que você precisa fazer para esse projeto. Avalie o que você precisa para essa tarefa. Qual é o tempo necessário? Quais são os recursos que você precisa? Qual é o nível de informação, de conhecimento que você precisa ter para executar essa determinada tarefa ou esse determinado projeto? Considerando esses fatores, já é uma excelente estratégia para trazer um senso de realidade para os muito otimistas aí que estão procrastinando. Então, vimos aqui, ó, reavaliando aqui, ó, os fatores que estão levando à procrastinação. Falei sobre indecisão, falei sobre autoestima, falei sobre perfeccionismo, falei sobre o otimismo, mas tem mais, tá? Se você não se identificou com nenhum desses, você vai ver que tem muita coisa ainda que leva a gente a procrastinar. E tudo isso está onde? Dentro de você. Então, são coisas que estão dentro da gente, que a gente precisa reconhecer primeiro para mudar alguma coisa nesse comportamento. Então, um outro fator que nos leva a procrastinar: percepção sobre inteligência. Anote isso aí. Qual é a sua percepção sobre inteligência? Qual é o tipo de mentalidade que você tem que faz com que você avance ou você procrastina? Pessoas com mentalidade fixa, pessoas que acreditam que não são inteligentes, pessoas que se avaliam assim, nossa, só algumas pessoas conseguem, eu não. Só algumas pessoas aprendem aquele conteúdo, eu não consigo. Tem gente que é assim, olha para outras pessoas e fala, nossa, fulano é tão inteligente, fulano é tão capaz, fulano consegue resolver isso, consegue desenvolver aquele projeto, consegue dominar aquele conteúdo, consegue dar aula, consegue, enfim, né, fazer tantas coisas. Nossa, fulano é o máximo, fulano é muito inteligente, mas eu quero dizer, você também é. Todas as pessoas são muito inteligentes. Algumas treinaram mais isso e outras estão deixando ali o negócio meio adormecido, né? É isso que acontece. De repente você olha, nossa, Thaís, quanto conteúdo e tal. São horas, anos de estudo, anos de dedicação, anos de esforço. Você vê um atleta correndo
Você olha para aquele atleta e fala, nossa, né? Que pessoa que já nasceu correndo. Ele não nasceu correndo, não. Ele passou pelo processo. Você vê lá um diretor de uma empresa tomando aquela decisão, fazendo um mega de um planejamento, fala que incrível aquilo, que pessoa inteligente. Anos nesse processo, anos de treinamento. Então, esse tipo de mentalidade que a gente acha que algumas coisas são pré-determinadas, predestinadas, é chamado então de mentalidade fixa. Pessoas com mentalidade fixa são pessoas que tendem a procrastinar mais. Por quê? Vou contar por quê, tá? Qual é a lógica que está por trás disso? Pessoas com mentalidade fixa percebem a situação assim, ó. Eu tenho um desafio a cumprir, eu tenho uma tarefa a cumprir, um projeto a cumprir. E eu acho que isso é muito difícil, eu não vou nem tentar. Porque eu acredito que eu não sou inteligente, porque eu acredito que eu não sou capaz de fazer. Por isso, eu deixo a coisa ir rolando, né? Ah, Thaís, essa pessoa tá na zona de conforto? Não se engane, eu nem gosto dessa palavra, tá, gente? Assim, zona de conforto, porque não tem nada de confortável nesse lugar, né? Pelo contrário, é muito sofrido, muito sofrimento para essa pessoa olhar a realização de outras pessoas e falar, poxa, só eu não consigo. Mas aqui é uma percepção, uma mentalidade. Eu acredito que eu sou assim. Por isso, eu acredito que eu não sou capaz. Por isso, eu não me desafio. Por isso, eu não faço aquele curso que eu sempre sonhei. Por isso, que eu não vou atrás daquela carreira que eu sempre sonhei. Por isso, que eu não faço, que eu não assumo aquela posição de liderança, porque eu acho que eu não dou conta desse negócio. É essa percepção que faz com que a pessoa paralise. Então, qual é a forma de vencer isso? Qual é a forma de liderar a procrastinação? Quando eu me percebo com esse tipo de mentalidade. Fala, identifiquei, Thaís, eu tenho então mentalidade fixa. O que eu faço para isso? Desenvolver um outro tipo de mentalidade. Qual é? Anote aí, ó. Mentalidade de crescimento. O que é a mentalidade de crescimento? São pessoas que falam assim, eu não sei, mas eu vou aprender. E eu vou aprender, né? Eu vou tentar até que eu me torne um expert nisso. Eu não vou desistir. E aí, Thaís, se a pessoa errar, se a pessoa fracassar, né? Quem tem mentalidade de crescimento vai falar assim, ok, errei, vi que não deu certo, eu vou tentar de uma outra maneira, mas eu vou fazer essa coisa acontecer. Eu vou tentar 1000 vezes, mas não da mesma forma, tá, gente? Porque aí já não é, né? Tão inteligente assim. Então, assim, nós vamos tentar de formas diferentes. Eu tentei o caminho A, não deu certo, tentei o caminho B, já aprendi com o caminho A, vou tentar de uma forma diferente. O B foi mais ou menos, agora eu vou tentar o C, o D. Eu vou tentar o alfabeto inteiro, mas vou fazer essa coisa dar certo de qualquer maneira. Isso é mentalidade de crescimento. Pessoas que têm mentalidade fixa para liderar a procrastinação precisam primeiro reconhecer que existe esse tipo de mentalidade, que hoje eu estou pensando assim, mas que eu posso mudar a minha forma de pensar e realmente liderar a procrastinação. Qual é a forma de pensar? Desenvolvendo a mentalidade de crescimento. Gente, errar faz parte. Errar é importante para o nosso processo de desenvolvimento. A gente aprende mais com o erro do que com o acerto. E conte aí, ó, você que está assistindo esse material aqui que está sendo compartilhado. Todas as vezes que você errou em alguma coisa, você fala, nossa, foi ali que eu aprendi? Nunca mais eu faço igual, vou fazer de uma forma completamente diferente. Então, o tipo de crença que nós temos em relação à inteligência faz com que a gente procrastine. O que você já viu até agora? Ó, é um diagnóstico que nós estamos fazendo aqui para você liderar a procrastinação. Para vencer esse comportamento, nós precisamos saber o que está acontecendo. Porque o comportamento de procrastinação é a ponta do iceberg. É o topo, né? É o que eu estou enxergando, é o que está lá. Agora, o que está na base desse iceberg? Várias coisas. Vamos identificar o que é isso. É a indecisão? É o que eu já compartilhei aqui. Você já sabe o que precisa fazer. Crença sobre autoestima, é o quanto eu percebo a minha autoestima, é o perfeccionismo, é o otimismo, é a minha percepção sobre inteligência. Então, existem esses fatores pessoais, mas tem mais, tá? Vou contar para vocês. Gente, são anos de estudos aqui sobre procrastinação, então eu tenho um universo de conhecimento aqui sobre esse assunto de procrastinação e eu quero trazer o máximo que eu puder aqui para você
Um outro ponto, um outro fator pessoal que pode estar levando à procrastinação, a falta de motivação intrínseca. O que é isso? A falta de motivos individuais que são seus para realizar aquela tarefa. De uma forma simples, quando você não gosta de uma tarefa, simples assim. Se você não gosta daquela tarefa, se você não vê sentido naquela tarefa, se você não vê sentido naquele projeto, você não vai ter força para seguir nisso. Tem pessoas que assumem um projeto que confrontam seus valores pessoais. Tem pessoas que assumem uma tarefa ou estão num trabalho que, assim, não acreditam naquele tipo de situação, não acreditam naquela forma de fazer. Isso confronta aquilo que a gente acredita. Falta motivação intrínseca. Faltam motivos que são seus, que são individuais para você agir diante daquela tarefa. Isso faz com que a pessoa paralise. Simplesmente isso. Eu queria que você avaliasse aí agora, todas as vezes que você estava diante de uma tarefa, que você fala assim, isso aqui é inaceitável, isso aqui não tem como fazer dessa maneira, isso aqui eu não acredito, isso eu não gosto de fazer, isso ataca, isso infringe, né, aquilo que é importante para mim, os meus valores. Se você esteve numa situação assim, me conte aí, qual foi o resultado? Demorou para começar? Foi difícil concluir? Porque a consequência é essa, procrastinação, quando não tenho motivos intrínsecos para agir naquela tarefa. Então, qual é a forma, né? Qual é a solução que a gente traz para isso? A gente está falando aqui, ó, do problema e já trazendo a solução. Você que está aí com papel e caneta na mão está tendo a oportunidade de anotar tudo. O diagnóstico e a solução, o tratamento que existe para isso. Então, quando falta motivação intrínseca, você precisa escolher essa situação. Isso é importante de ser feito mesmo. Vale a pena você infringir aqueles valores que são pessoais, que são seus. Vale a pena, né, se atacar dessa maneira? Se sim, se você falar, nossa, isso é muito importante, isso realmente é uma decisão que eu quero ter, porque eu vou aprender com isso, ok, né? Então você já está mudando aquele valor pessoal seu para realizar essa tarefa. Agora, sem essa decisão consciente, vale muito a pena pensar. Essa tarefa é relevante mesmo, você precisa fazer isso, não pode ser eliminada, e a gente vai ver aqui que realmente tem muitas coisas que podem ser eliminadas. Muitas decisões que talvez nem valeria a pena você seguir naquilo, porque isso não vai te gerar bem-estar. Então, aqui é a escolha da tarefa. O que as pesquisas demonstram, e até num estudo muito recente que eu desenvolvi no meu doutorado sobre procrastinação, é que todas as vezes que a gente reconhece a importância da tarefa, todas as vezes que eu me envolvo emocionalmente com aquela tarefa, eu vou tender a procrastinar menos. Então, algo que está ligado à nossa produtividade é fazer aquilo que gosta, é fazer aquilo que é prazeroso, é fazer aquilo que é motivador para você. Mas eu sei que no mundo real a gente faz coisas que a gente também não gosta, né? Eu quero falar sobre isso. Existe uma estratégia para a gente vencer a procrastinação por meio das recompensas. Tem coisas que falam assim, ó, por exemplo, eu não gosto de atividade física, gente. Eu posto aqui várias coisas, né, sobre atividade física, mas é para me motivar. E motivar aqueles que não gostam também, né? Porque isso é importante para a nossa qualidade de vida, é importante para a nossa saúde. Então, assim, eu não tenho motivos intrínsecos para realizar essa tarefa. Eu realmente não gosto desse tipo de tarefa, de uma atividade física. Eu já reconheço, falo, nossa, eu gosto de malhar o meu cérebro. Fico horas estudando aqui, perco a noção do tempo, me envolvo completamente com aquela tarefa. Isso é motivador para mim. Agora, atividade física não é. Muito bem, como é que a gente resolve isso? Por meio da motivação extrínseca, criando recompensas para você naquela tarefa que você fala assim, isso eu tenho que fazer, isso é um requisito para fazer. Então, como é que essa motivação extrínseca, me conte aí, Thais, eu vou contar para você aqui agora, é criar uma recompensa para aquela tarefa que você
Fala, poxa, isso aqui é muito importante, eu tenho que fazer, eu vou me dar uma recompensa para esse esforço agora, porque eu já vi que não adianta eu me convencer de que eu amo esse negócio, isso realmente não é motivador para mim. Como é que a gente resolve isso? Criando um sistema de recompensas. Qual é a recompensa que você vai se dar para esse esforço que você precisou se dedicar agora? Então, o nosso cérebro vai captar bem isso vai te ajudar a reduzir a procrastinação. Olha quantas coisas nós vimos aqui. Vou fechar esse bloco aqui com você. Não são só esses os fatores pessoais que levam à procrastinação, existem outros fatores aqui também, mas é importante a gente ir fechando esse bloco e a gente vai ter mais oportunidade para falar sobre isso em outros conteúdos de Café Sem Procrastinação. Você viu aqui que a indecisão leva à procrastinação, você viu que as crenças relacionadas à autoestima, ou seja, todas as vezes que você acredita que você não é capaz de fazer aquela tarefa, você procrastina. O perfeccionismo também é algo que tem levado muitas pessoas a procrastinar coisas importantes na vida. Além do perfeccionismo, pessoas que são muito otimistas, aqueles que acreditam que vai dar tudo certo, né? Na última hora a gente consegue resolver. Esses também procrastinam muito. O tipo de inteligência, né? Todas as vezes que eu acredito que que eu não tenho inteligência para fazer aquilo, isso vai fazer com que eu procrastine. Há também aquelas pessoas que não têm essa motivação intrínseca para realizar, e a motivação extrínseca é uma forma de funcionar, de resolver esse dilema. Vimos várias coisas importantes, que são fatores pessoais que levam as pessoas a procrastinarem. O que eu gostaria de te pedir aí agora? O que você gostaria de aprofundar mais? Em qual tema desses? É na autoestima? É sobre perfeccionismo? É sobre otimismo? É sobre inteligência? O que você quer entender mais sobre procrastinação em relação a esses fatores pessoais? Eu queria que você fosse deixando isso nos comentários. Fale sobre essa vontade de aprender um pouco mais sobre essas coisas que eu compartilhei, porque aqui ó, dá para a gente aprofundar muito nisso ainda. Tem muitas coisas que nós podemos ainda avançar nessa identificação dos fatores pessoais. E por que isso é tão importante? Porque antes de resolver o dilema da procrastinação, nós precisamos primeiro entender o que está acontecendo, quais são os fatores que estão levando a isso. E veja, pessoal, que procrastinação não é preguiça, não é excesso de relaxamento, não é nada disso. A gente precisa, sabe, ir quebrando esses paradigmas, essas coisas que vão sendo faladas aí na internet que não tem lógica científica nenhuma, né, que não é uma informação séria. Aqui todo o conteúdo que está sendo compartilhado é um conteúdo baseado em experimentos científicos, resultado aí de anos de estudo sobre isso, então é informação confiável, informação comprovada. Eu queria trazer relevância desse tema aqui sobre isso, para que a gente possa se sentir mais confiável em relação a essas estratégias. Como eu disse, antes de mudar qualquer comportamento, a gente precisa enxergar o que está levando a esse tipo de ação. Por isso, você fez o seu diagnóstico aí, já é um avanço enorme, você já está dando um passo para liderar a procrastinação, porque em cada fator que eu compartilhei, eu disse qual era a solução.